Amém, irmãos? Amém? Capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir o versículo de número 9, que diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Amém? Testemunho do apóstolo Paulo, no qual nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a confiar e a descansar na sabedoria de Deus. Isto porque Deus, na sua sabedoria, Ele sempre vai operar aproveitando, usando das circunstâncias, das situações que nos advêm, que nos afetam, da melhor forma para alcançar um melhor objetivo. Os melhores meios para alcançar uma melhor meta, para o nosso bem. Deus, Ele se utiliza das situações, do que nos atinge, das aflições da vida, inclusive, e muito delas, para trabalhar o nosso ser e nos levar a um crescimento, a um fortalecimento, a um estado melhor de alma, a um aprimoramento do ser, enfim. Deus, Ele sabe como nos aperfeiçoar. E essa passagem, ela fala tanto dessa graça de Deus, dessa sabedoria de Deus, como também de virtudes que se apresentam em Paulo, que são importantes para nós, como discípulos que somos também. Paulo, ele explica que o enviado, o mensageiro de Satanás, foi enviado para afligi-lo
porque das grandezas, das revelações que ele recebeu. Isso nós temos no versículo de número 5, que diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, perdão, no versículo de número 4, ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem ferir. Este homem que foi levado, e ele não sabe se foi no espírito ou se foi no corpo mesmo, foi uma revelação, mas ele foi levado, arrebatado até os céus, os terceiros céus, e foi mostrado a ele, esse homem é ele, Paulo, foi mostrado a ele, ele ouviu palavras inefáveis, ou seja, que são indescritíveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas, não das revelações, das minhas fraquezas sim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Espinho na carne, que espinho na carne é esse? Um tormento provocado, um sofrimento provocado, e ele diz, por um mensageiro de Satanás. Ele viveu aflições, ele fala de esbofetear, esse espírito, né, maligno me esbofeteava, mas o termo pode ser traduzido por causar aflição, sofrimento, tormento. E isso aconteceu, e ele identifica esse mensageiro de Satanás que me causou sofrimento. Esse sofrimento foi usado por Deus para manter no meu coração a humildade. Então, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte ponto. Paulo, quando ele percebe que está sendo atormentado, ferido por esse espinho na carne, ele vai fazer o que todo crente que conhece a palavra de Deus, ele tem que fazer. Quando estamos sendo afligidos, quando estamos num estado de sofrimento, seja ele qual for, o causador, ele identifica o causador, é o mensageiro do diabo. Você está me entendendo, amém? Ele identifica o causador, é o mensageiro do diabo. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar no seu Deus, que é infinitamente mais poderoso do que todo o exército de Satanás com ele junto, infinitamente mais poderoso. Então ele vai no seu Deus, que, oh glória, também é o nosso Deus, em oração, irmão. Primeira coisa, ele não aceita aquela circunstância, aquele estado de coisas que lhe causam sofrimento.
ele não se acomoda, ele não fica no estado passivo, somente a sofrer. Não, ele reage, ele se coloca em oração. E todos nós devemos entender que essa deve ser a nossa atitude nas turbulências da vida. Glória a Deus. Amém, guerreiros? Nas turbulências da vida. Aí, ele se coloca em oração, versículo de número 8, por causa disso. Por causa disso. Eu identifiquei o causador dessa aflição específica. Identificando o causador, eu também identifico que eu, com a minha força, com os meus recursos, eu não tenho como reverter. Então eu vou a quem? Quando os meus recursos são insuficientes. Nós vamos a quem, irmãos? Nós vamos ao nosso Deus. Nós vamos ao nosso Deus. E ele vai a Deus por causa disso. Aí eu pergunto, você tem identificado as causas do que está lhe afligindo? Tem feito a avaliação correta de que os teus recursos não estão sendo suficientes? Quando você identifica isso, para onde você vai, irmão? Você está indo a Deus, porque a oração em si, ela pede que haja duas coisas: fé e perseverança. Sim ou não? Adianta chegar a Deus sem fé? Que é que o presbítero falou há pouco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se acheguem a Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a oração, ela exige que haja fé daquele que ora. Eu preciso crer que Deus é. Que Deus é o quê? Que Ele é bom. Ele é bom, e por Ele ser bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo a sua boa vontade. Romanos 8, 28. Ele é bom e Ele trabalha. O profeta Isaías já dizia: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que o temem. Aleluia! Então, Deus é bom e Ele trabalha para o bem daqueles que o amam, que o temem. Deus usa das circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Então eu tenho essa certeza é fé. Deus quer o meu bem, o meu melhor, e Ele trabalha para isso. Amém? Deus quer o nosso, e Ele trabalha para isso. Então a gente já vai na oração cheio de fé, porque Deus é bom e Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos.
pensamos. Pensa em algo grande, Deus é poderoso para fazer muito mais. Pensa em algo mais grande ainda, Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que nós pensamos e pedimos. Aí a oração, ela exige também a perseverança, irmão. A perseverança. A perseverança é a permanência num estado de coisas ou numa atividade. Atividade, oração. Atividade, ação. Estado, situação. Estão me entendendo? Permanência num estado, numa situação, numa condição. Permanência numa atividade, numa ação. Eu estou orando por permanência, permanecer naquela oração, por aquele propósito. E Paulo demonstra fé e perseverança. Eu quero destacar perseverança, por isso dei até o significado de perseverança, porque o que diz o testemunho dele? 3 vezes pedi ao Senhor. 3 vezes. Agora veja, por que Paulo pediu 3 vezes? Porque Deus só respondeu na terceira. Se Deus tivesse respondido na 13ª, ele tinha orado até a 13ª. Se Deus tivesse respondido na 100ª vez, ele teria orado 100 vezes. Isso se chama perseverança, permanecer numa atividade. A atividade era a oração. Perseverança, permanecer. Daniel, ele orou 21 dias até que a resposta lhe chegasse. Não que fosse liberada, mas que chegasse. Porque ele orou e jejuou 21 dias, ele acrescenta a oração, o jejum. Porque a resposta chegou com 21 dias. Perseverança. Mas se tivesse chegado com 60 dias, o jejum, meu irmão, ele ia continuar orando 60 dias. No livro A Oração que Funciona, diz que, eu acho que foi o missionário David Livingstone, acho que é isso daí. Ou foi ele, ou foi o homem que orava, John Hyde. Mesmo sendo homens de oração, este, não estou bem lembrado qual dos dois, passou, embora tendo tido várias vitórias em orações, né, orando por outros e por causas, mas ele orou por um amigo dele por 20 anos. E ele descansou no Senhor e não viu o amigo dele se convertendo. Mas com poucos dias da partida dele, o amigo dele se converteu. A oração que persevera é a oração que triunfa. Veja, ele orou 20 anos. Mas veja, ele teve outras vitórias na perseverança da oração. Mas essa, como ele era um homem perseverante, 20 anos por uma causa. Está com quanto tempo que você está orando por esta causa que está lhe afligindo? Ah, pastor, você não queira nem saber. Já está com uns 10 anos. Nossa, ore mais 10. Persevere. Deus está te ensinando a ser um guerreiro, a ser uma guerreira de oração. Porque enquanto você persevera nessa causa, nas outras causas, você já tem obtido vitória. Sim ou não? Ou você só tem causas que você ainda não recebeu? Não teve várias outras que Deus já respondeu? Aleluia, então permanece, guerreiro e guerreira de oração. Seja perseverante. Por 3 vezes eu pedi ao Senhor, se fosse
necessário 10 vezes, ele teria pedido 10 vezes, mas a resposta veio na terceira vez, e a resposta foi, assim, afasta de mim, né? E a resposta foi, a minha graça te basta. Versículo 9. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em umas traduções já traz logo, né, a ideia de que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Também está certo essa tradução, até porque o final do versículo traz essa ideia, né, quando ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele está reconhecendo, ele está entendendo, ele entendeu que Jesus disse para ele, o meu poder na tua vida se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então, você está comigo? Diga amém. Preste atenção, ele ora pedindo para que o Senhor o afaste aquele que o perturba, que causa aflição, esbofeteia, aquele mensageiro do diabo. A resposta que ele teve foi a que ele pediu, sim ou não? Sim ou não? Não. E aí, o que é que você faz? Como é que você se posiciona? Como é que fica o teu coração quando Deus te responde, não do jeito que você quer? Aquele que ora com fé e persevera na oração, ele sempre terá uma resposta de Deus, como a obreira Amanda falou aqui ontem. Ele sempre terá de Deus um sim, um não ou um espere. São as respostas mais simples que se pode ter. Um sim, um não ou um espere. Nesse caso, ainda foi uma resposta bem diferente. Foi um não com a justificativa. Foi um não. Deus não precisou dizer um não, ele só falou o seguinte, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele, o Senhor Jesus estava dizendo para ele, Paulo, essa situação está sendo usada por mim para que você perceba a sua fraqueza, fragilidade e dependa mais de mim, para que eu então opere poderosamente na tua vida para te sustentar e você saia dessa experiência mais confiante e dependente de mim. Oh, glória. Eu não sei vocês, mas Paulo fala assim, é interessante que a versão, né, da linguagem de hoje vai traduzir o me gloriar como, porque Paulo diz, então agora eu me gloriarei mais ainda nas minhas fraquezas. Essa tradução na linguagem de hoje vai trazer assim, agora eu vou, nesse instante, agora, a palavra eu vou me vangloriar não, puxa, a palavra faltou aqui, rapaz, eu tipo assim, eu vou me mostrar alguma coisa nesse sentido, nas minhas fraquezas. Gloriar é tipo assim, ter o orgulho, mas não aquele orgulho de soberba, orgulho de reconhecer algo bom, né? Tipo assim, eu tenho orgulho da dedicação da igreja Manancial. Esse orgulho
na verdade, é um reconhecimento, é um se sentir bem, é um se alegrar do que a igreja tem se tornado, do que a igreja é. Vangloriar, depois o termozinho aparece. Mas Paulo, ele entendeu que o poder de Deus, o dínamo de Deus, estava sendo aperfeiçoado, estava se manifestando na vida dele, quando justamente ele percebia e reconhecia a sua fraqueza. Então, se quando estou fraco, mais poder, mais aperfeiçoamento do poder de Deus na minha vida, então, meu irmão, aleluia, que seja assim, que eu continue sendo este homem fraco, para que o Deus forte se manifeste na minha vida e através da minha vida. E aí, é o ponto que eu queria chegar para vocês, que eu falei que Paulo, ele foi perseverante na oração. E Paulo aqui, ele é humilde. Tem duas virtudes aqui que elas são parecidas, mas não são as mesmas: humildade e submissão. Eu falei o quê, irmãos? Humildade e submissão. Humildade e submissão. A humildade, o que é humildade? Humildade é uma virtude que nos faz perceber as nossas limitações e as nossas fragilidades ou as nossas fraquezas. A humildade é uma virtude. Uma virtude que nos faz sentir, usa a palavra sentimento, sentir as nossas limitações e as nossas fragilidades. Preste atenção. Um ser humano, no auge do seu vigor, com saúde, guarnecido, vive num lugar onde a ameaça à vida não é tão, o índice não é tão grande, então ele nem percebe que a vida dele está em risco, desfrutando de bens, carros bons, boa casa, a família, ou mulheres ou a esposa, os filhos, bem. Essa pessoa que está vivendo num estado onde a saúde dele, onde a família dele, onde os bens que ele tem não estão sendo tocados, ele dificilmente ele percebe o quanto ele é frágil. Mas mudemos a situação. Esse mesmo homem adoece. Então, um homem cheio de vigor, definha, perde as forças, e pela doença ele vai para o leito. Vê-se o risco real de perder a vida. Ou, numa situação extrema, alguém chega para ele com a arma, coloca na sua cabeça: você vai morrer. E mudar da realidade, ele está num país que as pessoas ameaçam, e muitas das vezes termina em um homicídio, em um latrocínio.
realmente matam. Então, nessas circunstâncias, ou os seus bens, a sua empresa deu errado, quebra, os bancos vêm e tomam, por meio da justiça, seus bens para quitar a dívida, ele vai para a miséria, vai depender de auxílio e ajuda de outros. É lógico que esse que está em risco de vida, que está enfermo, que está na miséria, ele vai perceber o quanto ele é frágil. Olha, eu acho que não tem canto melhor para a gente conhecer a nossa fragilidade do que no leito de um hospital. Irmãos, eu tive em leito de hospital para fazer uma cirurgia que não era de risco de vida, certo? Mas eu já acompanhei pessoas no leito do hospital. E a compaixão nos leva a se colocar no lugar daquela pessoa. Irmãos, eu já fiz muitos atos fúnebres. Eu já passei na condição financeira, numa situação em que Deus fechou a porta e Ele não abriu. Ele me sustentou. Então, eu sei o que é fragilidade, o quanto o ser humano ele é frágil. A humildade é essa capacidade da gente perceber o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados. Existem enfermidades que é um vírus que a gente não consegue nem ver, ele tem poder de nos matar. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma vela acesa no meio do tempo. Ou seja, nós estamos suscetíveis a qualquer momento um vento mais forte apagar a nossa vida. A gente é frágil, nós somos limitados. Ser humilde, irmãos, é reconhecer isso. E reconhecendo isso, se voltar a Deus, que é poderoso para suprir as nossas carências, nos fortalecer nas nossas fragilidades, nos dar recursos para que as nossas limitações sejam superadas. Então veja, as minhas limitações podem ser superadas pelo poder de Deus. Por isso o poder de Deus se aperfeiçoa no coração humilde. Aleluia. A minha fraqueza pode ser superada pelo poder de Deus em mim atuando. Por isso, o poder de Deus se aperfeiçoa no coração humilde. Quando Paulo fala, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, ele dizendo, cara, é isso. Ele sendo humilde, porque é isso, eu sou fraco. Quando nós somos colocados diante da grandeza da obra de Deus, irmãos, a gente está com esse trabalho lá em Beberibe, a gente vê o quanto nós somos limitados e fracos, fracos em relação, irmão, a gente está pregando, a gente está orando, e as conversões, é muito provável não, vou fazer uma afirmação. Deus está nos ensinando a sermos perseverantes. Porque existe uma fortaleza maligna lá, como existe aqui. E os demônios estão resistindo,
Porque os demônios aprisionam as vidas. Eles cegam os olhos espirituais. Eles obscurecem o coração. Existem cadeias. Cadeias, como eu disse logo no começo, quando a gente iniciou isso há 6 meses atrás, irmãos, é um lugar onde décadas, talvez séculos, demônios se acham no direito de estarem ali governando. E aí chegamos nós. Sim, estamos sendo enviados por Deus. Aleluia. É verdade, irmão, diante dos demônios, os nossos recursos humanos, a gente não dá para competir. E quando eu digo nós não damos para competir, eu não estou me fazendo de coitado. Porque me fazer de coitado é o seguinte: não dá para competir, irmão, então nem vamos. A gente não consegue. Esse é o coitado. Não é humilde, é o coitado. Humilde é pelos nossos recursos, pela nossa força. Porque nós somos limitados e porque nós somos fracos diante da força do inimigo, nós não conseguimos. Mas nós não estamos indo no nosso nome, nós estamos indo no nome do Senhor Jesus Cristo. E sob este nome, e carregando este nome, nós triunfaremos. Amém? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar. É nas nossas limitações que os recursos dos céus serão enviados. Aleluia! Agradou-se Deus de usar dos fracos para detonar as forças malignas, satânicas. Por isso eu creio, Igreja Manancial, que nós estamos passando por um momento, aleluia, tanto aqui como lá. É uma fortaleza que está resistindo. Sejamos perseverantes, sejamos humildes, ou seja, não confiemos em nós, confiemos no Senhor, perseveremos em confiar no Senhor. O Senhor nos dará vitória. Cada oração que fazemos, cada jejum que entregamos ao Senhor, cada viagem que fazemos, cada mensagem que pregamos, são bombas nas fortalezas satânicas. Elas estão criando fendas, elas estão criando rachaduras. Logo em breve elas ruirão, as fortalezas cairão, vidas serão salvas no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Paulo, ele, além de perseverante, ele é humilde. Ele é humilde porque ele reconhece, sim, eu sou fraco. Eu sou fraco porque eu não tenho a força para vencer esse inimigo diretamente. Por isso eu fui ao meu Senhor. E eu estou contente, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu tenho prazer, eu me alegro. Por quê? Porque Deus está usando ou está aproveitando essa situação para mostrar quem eu sou, quem eu não posso me tornar e quem eu sou e serei nele. Amém? Quem eu sou, quem eu não posso me tornar. Quem ele não podia se tornar? Num homem soberbo, arrogante. Rapaz, é o seguinte, eu não sou qualquer um, não. Mas por que você não é qualquer um
na obra do Senhor, porque eu tive revelações que vocês nunca sonham de ter. Eu tenho uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, tamanha que Deus, Ele me arrebatou, o Senhor Jesus me arrebatou, o Senhor Jesus me levou para o terceiro céu. Você já foi lá? Eu fui. Então, eu tenho intimidade com Deus. Eu sou diferente de você. É lógico que o soberbo, arrogante, ele não vai falar isso, a não ser que, além da arrogância, ele seja tolo. Mas ele vai pensar assim. Ele vai se achar assim. Ele vai se achar superior ao outro. Por isso ele vai desprezar a mensagem do outro, o conselho do outro, porque ele se acha superior ao outro. O problema com o soberbo, o arrogante, o altivo, é que em Provérbios 16, Provérbios 16 é isso? Diz que a soberba precede, a soberba vai na frente. Do quê? Da ruína. Todo fim do soberbo é ruína. E a altivez de espírito, veja, a altivez de espírito, a pessoa não precisa dizer, está nela. Por isso que eu disse, ele não vai falar, só se ele for um tolo, mas é algo que está nele. A altivez do espírito, a queda. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz, pelo que Deus resiste ao soberbo. Você já pensou em ter Deus lutando contra você? Deus, Ele resiste ao soberbo. Eu prefiro ter o capeta me resistindo, porque eu sei que eu estou do lado certo. Agora Deus me resistindo, meu irmão. Deus resiste ao soberbo, mas Ele faz o que aos humildes? Ele dá graça. Então veja, Deus cuidando para que Paulo não se perdesse na soberba, ele não se tornasse um homem soberbo, pelas revelações, pela grandeza das revelações que ele teve, Deus aproveitou aquela situação de aflição para manter o coração de Paulo humilde. Diga, Deus se utilizou de uma situação de aflição na vida de Paulo para mantê-lo na humildade. Deus, porque é bom, fará o mesmo por mim. Aleluia! Aí Paulo parou de orar, Senhor, afasta de mim esse mensageiro, afasta de mim esse mensageiro, afasta de mim esse mensageiro. Ele parou de orar. Ele passou a perceber a situação. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso estar nessa condição. O apóstolo Paulo, eu preciso. Para que eu não me desvie na soberba, eu me mantenha na graça, sendo humilde, e o poder de Deus se manifestando na minha vida. Aleluia! Porque era mais ou menos assim, ele sofrendo por essa perturbação, aleluia, mas ao mesmo tempo ele entrando em lugares, ele indo para praças, pregando, e vidas sendo libertas, ele expulsando demônios, curando enfermos, aleluia, vendo vidas sendo salvas, igrejas sendo abertas, aleluia, o poder de Deus atuando na vida dele e através da vida dele, poderosamente, o dínamo de Deus liberado, porque Deus usa o coração humilde, Deus usa o coração humilde, Deus usa o coração humilde. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aí Paulo tipo assim,
Tu pode me causar esse sofrimento, capeta, mas eu te estou causando maior dano. Eu estou saqueando o teu império. Eu estou abrindo os teus cárceres. Eu estou demolindo as tuas fortalezas. Eu estou trazendo para o meu Cristo vidas. O Senhor está me usando poderosamente. É igual o Jacó, né, irmão? Que depois do encontro com Deus, o anjo tocou na juntura da coxa. Ele ficou, depois do encontro com Deus, puxando da perna. Há um pregador, ele dizia assim: rapaz, Jacó, quando veio no outro dia, puxando da perna, aí o diabo falou: aê, aleijado, manco. Aí Jacó disse: eu estou manco, mas eu sou abençoado por Deus. Eu estou manco, eu estou aleijado, mas Deus é comigo. Aleluia! Então, irmão, o que eu estou querendo dizer nesse momento? Irmão, você está sendo afligido numa situação. Irmão, se Deus não te deu a vitória ainda nisso, não fica presa nela, não. Entenda, Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O poder de Deus está sendo aperfeiçoado na tua vida. Então sabe o que é que tu faz? Se lança nas coisas de Deus. Eis-me aqui, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu faça, que eu trabalhe, que eu contribua para o reino? Eis-me aqui, Senhor, porque eu sei, o teu poder está operando na minha vida. Aleluia, o teu poder está operando na minha vida. Onde é que eu vou causar dano no inferno, Senhor? Entendeu, crente? O crente é assim, o crente é doido. Porque isso para o mundo é loucura, é louco. Rapaz, esses crentes são doidos. Como é que os crentes, nas situações, das aflições da vida, ele vai dizer: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Vou ter prazer nas minhas fraquezas, naqueles que me injuriam, falam mal de mim, nas necessidades que eu passo, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É porque eu estou sofrendo de um lado, mas nesse lado, primeiramente, o Senhor está comigo. E do outro lado, o Senhor está comigo de novo. Só que desse lado, é Ele me sustentando. Do outro lado, Ele me usando com poder. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Eu quero pontuar a sujeição. Quanto à humildade, a gente podia citar vários textos aqui. O próprio Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espíritos. Em outras traduções, os pobres de espírito, porque eles, bota aqui, filho, bota. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, os pobres de espírito, irmão, não são os miseráveis, embora possa ser traduzido por isso. Na verdade, são aqueles que são humildes, que percebem tanto as suas limitações como as suas fragilidades. São essas pessoas que vão a Deus, irmão. O arrogante não. Ele se acha autossuficiente, dependente. É uma independência enganosa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele foi também submisso. O que é submissão? Para a gente ir bem direto, é submeter-se ao controle de alguém. É obedecer, é estar sujeito.
é render-se à admoestação ou conselho de alguém. Então, deixa eu repetir esse ponto sobre submissão. O que é submissão? É obedecer, é estar sujeito. O que é estar sujeito? É se colocar abaixo, é se submeter ao controle, portanto, ao governo de alguém. É se submeter à autoridade de alguém. Isso é submissão. Render-se à admoestação ou conselho. É aquilo que a gente fala assim, irmão, receba, seja humilde, que na verdade ele deveria estar dizendo, seja sujeito, se sujeite, seja submisso. É lógico que o humilde ele vai ter mais facilidade de se sujeitar à autoridade de outro. Sujeitar a autoridade é estar debaixo dessa autoridade, então estar sujeita à obediência a essa autoridade, sujeição. Você consegue ver submissão no apóstolo Paulo, sim ou não? Deus disse, eu não vou expulsar esse capeta aí não, porque eu estou usando o que ele está fazendo para aperfeiçoar o meu poder na tua vida. O que Paulo faz? Pois então eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Ele aceita o que Deus está fazendo na vida dele. Ele aceita, portanto, o governo, o controle de Deus, que nesse caso está de uma forma ainda mais fina. É como se existe o movimento, a coordenação motora mais refinada. É como o controle de Deus de uma forma mais refinada, bem peculiar, bem direta. Mas é um governo de Deus. É a vontade de Deus, que é a melhor. E a vontade de Paulo, que ele estava pedindo, ela se submete à vontade de Deus, entendendo, não, Deus ele quer e ele está fazendo o meu melhor para mim. Eu me submeto, eu me rendo, eu aceito. Não é diferente daquela galera que prega assim, olha, você tem que exigir de Deus, né? Rapaz, eles ensinam como se a pessoa ordenasse a Deus, como se a pessoa colocasse Deus assim na parede. Você tem que fazer, senão essa palavra aqui é mentira. É porque ele está pregando errado. Então, ensinam as pessoas a serem insubmissas, soberbas. Essas pessoas, se elas estão aprendendo e vivendo isso, infelizmente, elas estão se perdendo. A palavra de Deus nos chama para sermos submissos. Submissos ao governo dele, à autoridade dele. Aí fica até fácil a gente dizer, eu já sou. A questão é quando tem uma situação dessa, irmão. Que eu estou orando, eu estou perseverando, e Deus não está me respondendo, ou então estou orando, estou perseverando, e quando Deus me responde, diz, mais um pouco. Eu ainda não terminei contigo o que eu estou fazendo em você. Eu vou me desviar. Quem vai perder é você. É ou não é verdade? E aí, para a gente deixar mais interessante essa parte da sujeição, ela é um ensino bíblico, e essa sujeição, segundo a palavra de Deus, não deve ser somente a Deus, até porque Deus, ele tem o seu corpo na terra, o corpo de Cristo é a igreja ela é organizada, ela é um organismo e também uma organização,
Portanto, nós temos as pessoas que Deus coloca, né, para estar conduzindo a igreja, Ele conduzindo a igreja através dessas pessoas. Então, a essas pessoas se deve submissão, como também aos irmãos. O texto que eu separei, por exemplo, diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros, submeter-se ao controle de alguém, obedecer, estar sujeito, render-se à admoestação e ao conselho de alguém, obedecer a alguém, estar sujeito à autoridade de alguém, alguém que é autoridade, ou alguém que está sendo usado por Deus na minha vida. E assim, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, eu queria muito que vocês atentassem para esse detalhe, porque são os detalhes que eu tento trazer para a prática. Porque uma coisa é ouvir o que é sujeição, outra coisa é eu praticá-la. Eu ouvi o que é submissão e outra coisa é eu ser submisso na prática. Eu sei o que é, você está dizendo, é submeter-se ao controle de alguém, à autoridade de alguém. Mas e na prática? Na prática, lá no ambiente de trabalho, na prática, dentro do lar, na prática, na igreja. Porque a gente vive em sociedade fora da igreja, a gente vive uma sociedade peculiar na própria igreja. Portanto, há uma organização, há uma hierarquia, existem figuras de autoridade. Como é que é o nosso coração, irmão? A gente respeita essas autoridades, nós somos submissos. Isso é um ensino, isso é uma característica do cristão. Nós somos, de fato, na prática. Quando a nossa vontade é contrariada por uma autoridade sobre nós, como nós nos posicionamos? Como é que fica o nosso coração? Porque como fica o nosso coração revela se nós somos submissos ou se somos rebeldes. Vocês estão entendendo? Porque o pecado ele é gerado aqui, irmão. Ele nasce na prática. Isso, ele nasce na prática, mas ele é gerado no coração. Ele passa a ser pecado, algo real, já no coração, quando eu quero, quando assim eu sou. Amém? Só mais um versículo aqui para a gente fechar esse ponto, eu estou caminhando para o último ponto. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 5, ele diz: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos, todos de humildade. Então, submissão e humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. A sua graça, aleluia. Eu estava lembrando aqui de um texto em Hebreus capítulo 13, que ele chama os discípulos a serem submissos aos seus líderes. Esse é o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, quais vos prego a palavra de Deus, considerando atentamente a fim de sua vida, imitai a fé que também tiveram. Mas é nesse mesmo capítulo 13 que ele chama a ser submisso a essa liderança. Mas enfim, no último ponto,
eu queria que vocês atentassem para esse último ponto, porque ele é muito importante, assim como os demais. No versículo 10, Paulo fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Veja, desde o começo eu estou dizendo que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele usa dos melhores meios para atingir as melhores metas para o nosso bem, para o nosso. Então Ele usa dos meios, das circunstâncias, das situações. Agora, eu não estou afirmando que Deus é causador de todas as situações conflituosas de sofrimento. Não estou dizendo isso. Amém? Veja que Paulo está dizendo: eu tenho prazer no que sofro. Aí ele vai falar de várias formas de sofrimento, mas por amor a Cristo. Porque existem situações de sofrimento que nem Deus causou, nem Deus está se aproveitando dela. Quando Ló escolheu as campinas do Jordão, encantado pela fartura, né, os pastos verdejantes, e como ele prosperaria ali com o seu gado, ele colocou a família dele em risco, ele e a família dele. O tempo que ele esteve ali em Sodoma e Gomorra, ele preservou o seu coração íntegro, mas ele expôs a família dele a uma condição de ataque que a família dele, não tendo a mesma resistência, cedeu. Resumo da história: a mulher, ao sair, voltou-se para trás, tipo assim: não quero deixar esse lugar. Estátua de sal. As filhas embriagaram o próprio pai e cometeram um ato incestuoso. Onde é que elas aprenderam isso? Sodoma e Gomorra. E geraram duas descendências que ficou conhecido como descendência amaldiçoada por causa do incesto. Não tem nada de amor por Cristo. Todo aquele sofrimento que ele viveu foi por uma escolha dele. Deus não usou daquela situação para aperfeiçoar ele em nada. Deus foi misericordioso por causa da intercessão de Abraão e livrou a Ló. Estão me entendendo? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, cuidemos com as nossas escolhas, porque depois não vai estar adiantando colocar a culpa em Deus. Não vai estar adiantando também dizer assim: não, Deus, Ele está trabalhando nessa situação aqui, porque Deus quer o meu melhor. Eu vi lá o pastor pregando que Deus usa das situações para nos aperfeiçoar a força dele em nós. Não, irmãos, tu foi para Sodoma e Gomorra, você tem que estar ciente que as tuas escolhas têm consequência e você é responsável por todas elas. Então, para quem escolhe Sodoma e quer se livrar das chamas que lá vai cair, o que é que tem que fazer? É se arrepender e voltar de lá. Amém? Tem que fazer o que, irmão? Voltar de lá, meu irmão. Faz o caminho de volta. Mulher do fluxo de sangue, a vida proporcionou para ela, porque no mundo tereis aflições, nesse mundo, nessa vida teremos aflições. Proporcionou para ela uma situação em que ela sofreu por 12 anos, não apenas um fluxo de sangue, mas o que aquele fluxo de sangue provocava naquela sociedade, o afastamento da família, da sociedade, e vivia como uma pária. 12 anos ela viveu
isolada da família e da sociedade como uma pária, alguém que não podia ser tocada. Isso é ou não é sofrimento? Rejeição, abandono. Quanta dor aquela mulher viveu. Mas foi Deus. Nem tudo que acontece, tudo está sob o controle de Deus. Mas é diferente de Deus permitir, Deus ordenar. Tudo está sob o controle. Mas algumas coisas Ele permite, outras coisas Ele ordena. No caso, o sofrimento daquela mulher, permissão porque esse mundo provoca situações assim. Mas o nosso Deus é misericordioso, amém? O que é que aconteceu na vida daquela mulher que fez com que a vida dela mudasse? Um homem chamado Jesus vai passar por aqui. Se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, eu serei curado. E a cura física dela é a cura da vida dela, do ser dela. É a cura do estado dela social, tudo, irmão. É uma cura, é uma transformação de vida. E quando ela encontrou-se com Jesus, ou quando Jesus a encontrou, e ela o tocou, ela foi curada e a vida dela foi transformada. Agora existem situações que Deus, como de Paulo, Ele aproveita-se. Existem outras que Ele cria. Às vezes não é um mensageiro de Satanás, às vezes é um vento de Deus. Para um crente teimoso, né? Que nem Jonas. Vai para Nínive. Eu vou para o lugar contrário, eu vou para Tarso. Aí vem uma tempestade. Aí sabe qual é o meu conselho, irmão? Quando Deus estiver tratando com um crente teimoso, não tenta ajudar o crente teimoso, não. Que se tu entrar no barco do crente teimoso, ou se ele entrar no teu barco, tu vai sofrer com ele. E se Deus está tratando, por mais que doa, irmão, é Deus. É o melhor para essa pessoa, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe usar os melhores meios para se chegar aos melhores resultados para o bem. É porque a gente vê nessa dimensão terrena limitada, a gente vê o quanto sofrimento, vai morrer, vai papocar. Irmão, se é Deus que está fazendo, Ele pode estar lá já dentro da cova. E Deus o tira de lá. Porque talvez ele precise ir para dentro da cova e dizer: não, eu estou cansado desta vida. Eu estou cansado de ser autossuficiente. Eu estou cansado de fazer escolhas erradas. Eu estou cansado de querer ter o controle da minha vida, ser dono da minha vida. Eu me rendo a Ti, Senhor. A minha vida é Tua. Toma o controle, toma o governo. Eu sou Teu a partir de agora. Então tem pessoas que precisam ir lá para dentro da cova para se humilhar, para reconhecer o valor da humildade, se submeter, se converter. Você está me entendendo? Sim ou não? Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Fale assim: eu não vou colocar a minha mão para ajudar quem Deus está corrigindo. O que aconteceu com os bens daquele navio que Jonas entrou? Tudo se perdeu porque eles tiveram que lançar no mar.
Ele sai com a embarcação cheia, prosperidade. Chega lá em Tarso, por causa de Jonas, com a embarcação vazia. Porque estava carregando no barco deles alguém que Deus estava tratando. Às vezes Deus quer tratar alguém pertinho da gente, e a gente fica com dó. Aí, não, Senhor, faz isso não. Deus sabe, irmão. Eu e vocês, nós não sabemos, mas o Senhor é infinitamente sábio e poderoso. Ele sabe. Então, Igreja Manancial, sejamos perseverantes na oração. As fortalezas aqui e lá vão ruir. Vamos permanecer na oração de guerra. Salva, Senhor. Fortalezas satânicas caiam por terra, prisões espirituais sejam abertas. Vamos permanecer na oração de guerra. Essas enfermidades, Deus está nos ensinando a ser perseverantes. Mas pastor, nós já oramos várias quartas, eu mesmo oro todos os dias, mas os irmãos que o Senhor tem mencionado continuam enfermos. Perseverança, permanência na mesma atividade de oração, até que esse capeta, essas enfermidades sejam expelidas. E a gente glorifica o Senhor. Eita, o nosso Deus respondeu a nossa oração. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é poderoso. Ele é real. Ele nos escuta. Ele nos responde. Ele nos usa. E quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Irmão, guarde o teu coração. Segundo, humilde. Aceite o que Deus está fazendo, porque sendo Ele fazendo é o melhor. Por mais que seja doloroso, mas é o melhor, irmão, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe como trabalhar o nosso ser, irmão. Ele sabe como arrancar de nós a arrogância. Ele sabe como arrancar de nós o egoísmo. Ele sabe como arrancar de nós a avareza. A gente não pede para o Senhor nos santificar, nos aperfeiçoar, nos transformar semelhante a Cristo. Se não ora assim, era para orar. Porque ser assim é ser de forma agradável a Ele. Então Ele sabe como fazer. Eu não sei como tirar de mim a ganância, mas Deus sabe. Talvez eu até saiba como, mas eu não consigo. Deus consegue. Amém. Então, não murmure, não se lamente, não se entristece, não desista, sabe? Não se abata, pelo contrário, se alegre, se alegre. Terei, portanto, prazer nas minhas fraquezas, porque eu compreendi que quando eu estou fraco, é que sou forte, aleluia. O poder do meu Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais me percebo fraco, mais eu me abro para que a força de Deus se manifeste em mim e através de mim opere, aleluia. Então seja humilde, seja submisso, está sob o controle do eterno, do divino, do todo-poderoso, do Deus de amor, do Deus sábio. É o melhor lugar, é a melhor posição, é o melhor estado. Você entende isso, sim ou não? Você entende isso, irmão? Uou, aleluia. Então, no que depender de você, por fim, vigie com as tuas escolhas. A gente é para se alegrar no que nós sofremos por amor de Cristo.
e não nas escolhas erradas que fazemos. Aleluia. Percebeu que escolheu errado? Volta, faz a escolha certa. Amém. Amém. Fecha os teus olhos. Aleluia. Ah, Senhor, a tua graça. A tua graça nos basta mesmo, Senhor. A tua graça é esse favor que nós não merecemos, é esse poder oriundo de ti que nos capacita, que nos aperfeiçoa, que nos faz forte nas nossas fraquezas, que nos levanta nas nossas quedas, que nos encaminha para desenvolvermos as virtudes de Cristo. Oh, a tua graça, a tua bondade em nosso favor, sem que nós não mereçamos. Aleluia, a tua graça nos basta. Aleluia. Só tua graça nos basta, e tua presença é o meu prazer. Ou então, graças, mas aí é graças no sentido da língua castelhana, né? É graça no sentido de obrigado, né? Para o nosso português. Ó Deus, a tua graça. Aleluia, a tua graça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que são e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Alguém quer orar, amém? Vem aqui pra frente, vamos orar, amém? Vamos orar.